Boa noite a todos. Fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Ainda mais hoje sendo um dia que a gente vai abordar um tema tão importante e relevante e que se torna cada vez mais presente nas nossas vidas, seja no âmbito familiar, seja no âmbito da faculdade, é um tema que está cada vez mais presente. E é extremamente importante a gente falar sobre a depressão, seja nas nossas vidas, seja nas vidas dos nossos colegas. E para isso a gente trouxe o Dr. Marcelo. A gente fica muito feliz com a presença dele. É uma presença super importante e super agradável que a gente tem. E quero que vocês aproveitem bastante. Obrigado. Muito bem, boa noite. Muito bom estar aqui novamente aqui com vocês. Uma alegria muito grande. Queria parabenizar uma nova oportunidade aí que a gente tem junto aí à Liga Acadêmica de Psiquiatria da PUC, aqui de Londrina, no Paraná. E para falar realmente, como o Igor aí já salientou, um tema da hora, um tema do momento, por algumas razões que nós vamos estar tentando expor aqui, né? Meu nome é Marcelo Castro, sou médico, eu sou psicanalista, né? E há algum tempo já que as depressões e a clínica das depressões impacta, atravessa a gente na nossa prática clínica também, né? E com isso a gente sente que pode estar compartilhando alguma coisa desde o ponto de vista da psicanálise, que enquanto um campo de conhecimento, um campo de saber, né? Teria suas várias vertentes, várias formas de abordar, o tema é sensível, o tema é delicado, o tema é complexo, é multifatorial, né? E dentro da própria perspectiva psicanalítica, poderia ser abordado de várias perspectivas, com muita legitimidade, são várias as escolas, né, de psicanálise. E apresentar aqui uma forma de compreender, uma visão, né, que passa um pouco pela nossa experiência, pela experiência de transmissão, de psicanálise, pela nossa formação, tentando aí articular alguma coisa, pelo menos uma forma de compreendermos, então, as depressões, né, na atualidade, e como seria, ou como eu poderia compreender, e como que eu poderia transmitir e partilhar com vocês o que seria uma clínica possível, né, para atender as depressões, para oferecer uma escuta, um dispositivo legitimamente psicanalítico na atualidade, né? Eu acho que a gente teve um problema. O Dr. caiu. Esperem só um pouquinho. A gente já
Tivemos um problema aí de conexão? Tivemos nós dois ao mesmo tempo. Veja só. Mas está ao vivo agora? Acredito que sim. Mandem um feedback para mim, galera, no WhatsApp. Eu já estou compartilhando aqui o slide. Eu posso retomar do ponto que eu acho que cortou, que você me chamou. Ok. Seguimos? 1 minuto, só para mim ter certeza, mas eu acho que sim. Sim, seguimos. Parece que tivemos um pequeno problema de conexão, essas coisas da tecnologia, mas já estamos de volta. Mas, como eu estava dizendo a vocês, né, a principal causa hoje da depressão já é, né, de afastamento laboral, de incapacidade para o trabalho, né, e, no pior das hipóteses, no pior dos casos, pode, de fato, levar ao suicídio, né? É uma estatística importante, né, a ser levada em conta, que quase 800 mil pessoas morrem de suicídio por ano atualmente, né? E sendo que para cada suicídio, né, de fato levado a termo, existem 20 tentativas de suicídio. Portanto, os indicadores aí de tentativas de suicídio são ainda mais acentuados que essas 800 mil pessoas. São dados aí disponíveis no site nas páginas voltadas ao público leigo, né, à população geral da Organização Mundial da Saúde, e também está no site do nosso Ministério da Saúde. Os quadros depressivos são multifacetados, né? São subgrupos populacionais também vêm demandando atenção, né? A depressão infantil, a depressão infanto-juvenil, a depressão na adolescência, já é clássica também a descrição de quadros depressivos no puerpério imediato, pós-parto, né? A categoria da terceira e quarta idade, né? Os idosos com quadros depressivos próprios, com o avanço, né, das modalidades de atenção primária à saúde, de cuidado à saúde, a população está envelhecendo. E, paralelamente aos quadros de doenças degenerativas, tem se incidido, né, quadros depressivos, quadros psiquiátricos, quadros neuropsiquiátricos também acometendo a nossa população de idosos, né? O que demanda uma atenção e me fez pensar uma primeira vinheta. Vou tentar partilhar um pouco com vocês algumas pérolas da literatura brasileira, né? Mário Quintana, já falecido, no seu poema Envelhecer, ele diz, né? Antes todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos, e eu mesmo preparo o chá para os fantasmas, né? Uma população que está aí, os nossos vovôs, bisavós, vovós e bisavós, né? Padecendo muitas vezes de isolamento, de distanciamento, de depressão, né? Há segmentos sociais de risco, além da questão dos idosos, tá? Populações de migrantes, cada vez no mundo mais globalizado, no mundo com diferenças marcantes, né, dos modos de produção, de distribuição de riquezas, pelas instabilidades na geopolítica mundial, populações perseguidas, minorias perseguidas, né? Populações de rua e populações nas periferias das grandes cidades. No Brasil, conhecemos de perto a tragédia que são as etnias ameaçadas, a dizimação de populações indígenas, né? E os quadros depressivos também acometendo esses segmentos sociais particularmente de risco, tá? E estamos ainda aí atravessando, né, um contingenciamento relacionado a uma pandemia inédita nesse século, inédita em vários dos seus aspectos, que já mereceu aqui uma atenção nossa, um outro evento que foi promovido aí
pela Liga Acadêmica de Psiquiatria da PUC, quando estivemos falando aí com vocês um pouco sobre a atual pandemia da Covid-19, e há uma expectativa, né, porque já está sendo relatado, além do acometimento neural, cardiológico, respiratório, circulatório, respiratório, né, também modalidades de sofrimento, né, associadas ao traumático, agora já durante este atravessamento da pandemia e no pós-pandemia da Covid-19, estamos aí a pensar o que virá, né? Quadros depressivos, quadros ligados ao traumático, aos transtornos pós-traumáticos, já está sendo relatado também abuso de álcool, de substâncias, né? Sofrimento juvenil e adolescente, as nossas crianças, os nossos jovens do ensino fundamental, do ensino médio estão sem aulas. Os governos aí no nosso país estão tentando, como em todo o mundo, a gente tem visto jornais da França, da Espanha, né, dos Estados Unidos, toda uma discussão sobre segurança, biossegurança e insegurança tremenda para retorno às aulas, né, estão todos cansados, esgotados, né, e há uma questão séria com a privação do espaço social de convivência, com a privação do aprendizado, né. Está sendo relatado também uma incidência maior, triste, deprimente, de violência contra a mulher, violência contra as crianças, né, nesses momentos de confinamento. Então, são quadros depressivos que aí agora, na contingência de uma pandemia global, também estão sendo marcados, estão sendo descritos, né? O nome da coisa, o nome disso, depressão, e eu tenho falado depressões aqui com vocês, né? Vamos tentar dar uma conjuntura nesse sentido e, neste aspecto, já procurar demarcar uma certa singularidade, uma certa especificidade da compreensão psicanalítica, da visão psicanalítica, fazendo um contraponto, digamos assim, né? À medicina, particularmente ao saber psiquiátrico e aos paradigmas vigentes hoje na psiquiatria, né? Diagnósticos hoje estabelecidos, muito determinados, né, principalmente neste lado aqui do oceano, né, do Atlântico, a partir de parâmetros, de catálogos, de manuais classificatórios, né, como o DSM-5, como a CID-11, a CID-10, CID-11, aí em vigor, né, que se pretenderiam teóricos e descritivos, tá? Tentariam já desde a versão dos anos 80 do DSM-3, né, e as suas versões subsequentes, não capturar no enunciado e na sua fala, no seu discurso, não capturar a questão da causa ou da estrutura, né, descrevendo uma questão e tentando normatizar tudo do ponto de vista da descrição dos transtornos, né? E transtornos buscando principalmente uma compreensão que até contempla o social, que até contempla o ambiental, que até contempla fatores familiares, leva em consideração, mas ao dizer transtorno, estamos reproduzindo o que no manual da Associação Psiquiátrica Americana, né, está querendo se referir a disorder, né? Sem que não seja dito muito claramente o que seria a order, o que seria o normal para podermos dizer o que é o patológico, né? Nesse sentido, é muito chamativo um divórcio entre a nomenclatura psiquiátrica sobre esse paradigma da neurociência, sobre os avanços inegáveis da psicofarmacologia, dos recursos medicamentosos, né? Mas o divórcio que vem se consolidando, vem se enrijecendo entre a nomenclatura médico-psiquiátrica e o diagnóstico, a diagnóstica, né? Psicanalítica, né? Ao dizer neurose, sendo que neurose é uma entidade expurgada a partir do DSM-3, e isso confirmando no DSM-4, 5, né? O psicanalista propõe, a psicanálise propõe
esta unidade, né, nomeadora, ligando sintoma, personalidade e história de vida, né? E a neurose sequestrada, retirada, né, dos manuais classificatórios, escotomiza, né, essa unidade, né? Ao dizer transtorno, não estamos dizendo nada além de que está descrevendo, né, e não dizendo algo sobre a coisa do ponto de vista de uma estrutura, do ponto de vista de uma etiopatogenia, do ponto de vista de um pressuposto acerca do mecanismo, dos mecanismos subjacentes àquela sintomatologia emergente do sujeito, né? E, nesse sentido, a psicanálise se distancia, tá? Do saber psiquiátrico na medida em que o analista ou psicanalista, ele se implica ao enunciar uma neurose, né? Ele se implica no sentido de que algo emerge no campo transferencial, contratransferencial, no aqui e agora único de uma sessão. A psicanálise procuraria, nesse sentido, não obturar ou solidificar um nome para a coisa, um nome disso, né? Haverá sempre algo de novo a ser esperado na próxima sessão, e seria isso que interessa, tá? O diagnóstico inicial, tá, que a princípio não haveria dificuldade, não haveria a priori um desacordo, uma divergência, muito pelo contrário, o diagnóstico inicial, na psicanálise ficaria lateralizado, fica lateral, fica insuficiente, fica sempre em aberto, fica remetido a uma provisoriedade, né? Como é o próprio sintoma do sujeito, né? E isso é uma divergência, isso é um ponto de discordância hoje entre este movimento, este paradigma que marca, né, o saber psiquiátrico e o paradigma e o referencial psicanalítico, desde Freud até os nossos dias, né? Tentando dar um exemplo, né, eu posso encaixar, com base em critérios descritivos dos meus pacientes, em um mesmo diagnóstico chamado, por exemplo, de fobia específica, na nomenclatura do DSM, tá? Eu posso encaixar dentro desse mesmo diagnóstico candidatos, potencialmente candidatos à mesma conduta que em psiquiatria fatalmente implicará numa intervenção psicofarmacológica junto com as psicoterapias, mas que fatalmente implicará numa conduta medicamentosa, né? A psiquiatria priorizará uma acertada medicação, uma medicação que possa aliviar, que possa ajudar, né, naquela sintomatologia, mas ao dizer fobia específica e dar um nome a essa fobia, isso nada me diz a respeito do que representa para um agorafóbico os lugares abertos. E os shoppings, por exemplo, né, os shopping centers, e porque para o outro a angústia disparada numa roda de bar com os amigos, ou ao ver um animal, um cachorrinho, por exemplo, né? Qual é o desejo, o conflito que o sintoma, né, depressivo, portanto, esconde e revela? Chamar de depressão maior, de transtorno depressivo menor, de depressão recorrente, de depressão intermitente, tá? Usar essas categorias nos ajudaria pouco no ponto de vista de uma etiopatogenia, de uma implicação do sujeito que sofre na gênese do seu problema. É nesse sentido que nós estamos falando, né? Do ponto de vista da psiquiatria versus a psicanálise, né? Depressão ou transtorno depressivo, tá, é uma ausência, tá, notável em Freud, tá? Não há em psicanálise, a rigor, não há uma entidade nosográfica chamada depressão
ou neurose depressiva. Não há em Freud, não há na psicanálise. Em Luto e Melancolia, um texto magistral, um texto príncipe de Freud, que nós vamos comentar daqui a pouco, vamos estar usando bastante essa referência bibliográfica, né? Se não me engano, existem apenas duas passagens em que Freud usa a expressão depressão. Né? Não haveria tal entidade. O que não quer dizer que o tema não seja reconhecido em psicanálise, muito até pelo contrário, e não tenha merecido atenção crescente, desde Freud, de muitos pós-freudianos, até os autores contemporâneos. Né? Neste sentido, a psicanálise reconhece, porém o nome da coisa eu prefiro estar pensando no plural, provocativamente no plural. Né? O que se passa neste aspecto é que a psicanálise inauguraria, na verdade, um percurso, né? O diagnóstico podendo ser o início de um percurso. Tá? A psicanálise vai compreender uma estrutura clínica na compreensão de suas origens. Tá? Falar de depressão, nós estamos falando de um percurso que o sujeito inconscientemente fez para produzir aquela constelação sintomática. Né? Houve um percurso inconsciente, houve uma multiplicidade de fatores. Nós vamos dissecá-los, nós vamos vê-lo com Freud, com alguns autores pós-freudianos também. Tá? Houve uma construção, houve um mecanismo de formação daquele sintoma. Tá? No dispositivo clínico, também está inaugurado um percurso, uma abertura, um caminho a seguir, uma procura, uma relação em construção. Tá? E, nesse sentido, que o título que eu pensei aqui para essa fala e esse partilhar com vocês, Uma Alma em Sombras, né? Foi pensando numa etimologia da palavra sombra, que é de dupla valência, né? Sombra, né? Quando falamos uma alma em sombra, nós estamos inevitavelmente evocando aquela questão do sombrio, do obscuro, de uma pouca incidência de luz, né? De uma obscuridade, tá? Mas na etimologia, né, a palavra sombra vem do latim vulgar solumbra, né, que seria uma contração, segundo alguns etimólogos, alguns filólogos aí, sub illa lumbra, sob esta sombra, que curiosamente é a mesma raiz da palavra umbral, né, que dá origem à palavra umbral. E nesse aspecto é que nós estamos pensando, né, justamente da passagem. Tá? Tanto o sujeito depressivo está atravessando algo, como a inauguração de um dispositivo analítico, a inauguração do divã, da escuta, do acolhimento em psicanálise, inaugurará também, agora a dois, né, uma passagem, um umbral, uma perspectiva de restauração de um desejo, de uma revisão de vida, principalmente ali na dinâmica interna da transferência, da contra-transferência e desses recursos aí da psicanálise. Né? Vejam, nesse sentido, tá? Eu teria uma perspectiva bastante tranquila em relação a reconhecer, tá? Na psiquiatria a sua singularidade, tá? E na psicanálise e psiquiatria as suas respectivas complementaridades. Tá? Vemos hoje, por exemplo, que seria absurdo recusar a um paciente a abordagem psiquiátrica, o acolhimento por um bom clínico, por um psiquiatra com uma formação consistente, que pudesse não somente fazer um diagnóstico em psiquiatria, como também proporcionar uma intervenção medicamentosa adequada, na dose certa, julgada correta. Temos cada vez medicamentos mais seguros, cada vez caminhando para ter menos efeitos colaterais, e o nosso testemunho não seria de uma contradição, não seria necessariamente, né, de uma oposição.
quantas vezes o que nós percebemos aqui é aquela conduta medicamentosa adequada, aquele recurso ao psiquiatra, que vai permitir ao sujeito estar em análise, que vai acelerar no sujeito um alívio do sofrimento, de modo que ele possa começar a viver a verdadeira angústia que o aguarda, que é o falar de si, né? De um eu, de um consciente que teve como formação do inconsciente aquele sintoma que o tanto fez sofrer, né? O que a psicanálise adverte é a insuficiência de um modelo descritivo da nomenclatura classificatória, e a psicanálise adverte contra este curto-circuito, né, de uma medicação que substitua ou que pretenda substituir o pensar, pretenda substituir o resgate de si. Neste sentido, ficaria, então, o nosso alerta nesse sentido. Eu gostaria de fazer uma ilustração breve, né? Quatro breves vinhetas clínicas que pudessem mostrar 4 chegadas, né, de pacientes, de analisantes, de candidatos a uma análise à minha clínica e que inauguraram ali alguma coisa, né, que nos faz pensar e que poderia, quem sabe, ilustrar aqui com vocês, né? Marie, eu estou chamando dessa forma, né, é uma senhora, né, certa vez toca o meu telefone no meio do intervalo de atendimentos, há uma mensagem na secretária eletrônica, eu dou o retorno, e no número não atende a paciente, sim uma amiga em outra cidade, né? E me descreve um quadro dramático de a sua amiga, estou chamando aqui de Marie B, né, que estava já há vários anos, né, era uma senhora, provavelmente ali com os seus mais de 60 anos de idade, atravessando já, arrastando-se já por muito tempo, pelo que ela disse, mais de 10 ou quem sabe 20 anos, a amiga dizendo, né? Um processo depressivo severo, né? Passava semanas inteiras abandonada no leito, precisando dos cuidados do marido, da empregada, dos cuidadores, desanimada para com a vida, né? E ela pedindo-me que marcasse um horário para ela. Né? E me ocorre, naquele primeiro momento, naquela intervenção, de perguntar a essa senhora, que era amiga, que gentilmente, preocupada, né, quem tinha indicado o meu nome, me perguntei, mas por que a dona Marie não está me ligando? Por que ela não liga? Doutor, ela não liga, ela não pega o telefone, ela não... Bom, me ocorreu, né? Está dizendo, bom, ela está marcado, diga para ela que eu consegui tal dia e tal hora, tem aqui um horário, procurei o mais breve possível conseguir um horário, né, que fosse adequado para o trajeto de vinda e volta. Mas a primeira intervenção que me ocorre é dizer, peça a ela que me telefone, por favor, porque eu preciso que ela confirme, né, que esse dia, essa hora, já que ela não está ligando, que ela confirme. E a amiga ao telefone diz, doutor, ela não vai ligar, se ela não ligar, ela não virá. Eu preciso que ela me ligue. Já que ela vem e ela vai falar de si, que pelo menos ela demonstre esse desejo. Né? E a paciente telefona. Né? Menos de uma hora depois tem uma mensagem telefônica, uma voz fraquinha, eu telefono de volta e ali inaugura-se, naquele primeiro momento que me ocorre, uma aposta que algo esta paciente tinha para dizer e seria capaz de dizer. Erguer o braço, discar o número do telefone, seria como que um primeiro convite a dizer que alguém acreditava que ao menos isso ela seria capaz, né, de estar fazendo. Tá? Este caso clínico me marcou bastante, um caso muito enriquecedor. Tratava-se, tá, resumindo a situação para vocês, tratava-se de uma senhora realmente num quadro dramático, depressivo, muito refratário, já tinha passado por vários bons colegas psiquiatras, já tinha sido medicada com uma panaceia de medicamentos, tá? Estava em uso, inclusive, de uma medicação que, até onde eu sabia, adequada, numa dose interessante, possivelmente correta para ela, né? O que se revelou a partir das primeiras entrevistas
foi que ela não somente tinha sérios conflitos na sua relação de casamento, na perda da sua mãe, de uma forma muito lenta, com uma doença de muito sofrimento, já há muitos anos antes desse encontro comigo, e que, particularmente, uma coisa que me chamou a atenção, ela descobriu, já bem idosa, já bem madura, que era, na verdade, adotada, tá? E algo que ela tinha uma notícia, tinha uma desconfiança desde criança, ela era adotada, e que, mais do que adotada, todos os esforços, né? Como ela era nascida em uma pequena aldeia de um país europeu, ela tinha dupla cidadania, tinha vindo muito criança para o Brasil, tinha crescido aqui no Brasil, ela tentou voltar à sua aldeia e todas as portas eram fechadas para ela, e o tratamento que ela recebia era como se de indignação, como se ela estivesse incorrendo numa grave transgressão por querer saber a sua história, de quem era filho, qual era a verdadeira história. Agora o pai já morto, a mãe já falecida, e ela não tinha acesso à verdade de si, uma biografia roubada, né? Essa paciente. Uma garota, né? Já na metade final da adolescência, e por volta dos seus 17, 18 anos de idade, procura-me, né? Um quadro depressivo sério, recorrente, com um sintoma bastante claro, bastante evidente, até corporalmente, de uma compulsão alimentar muito forte, né? Muito marcada, com efeitos deletérios, né? Uma obesidade já caminhando, né, para uma obesidade mórbida, acentuada, né? E vem, a família traz, pai, mãe, um protocolo de entrevistas familiares, entrevistas a sós com o paciente, havia uma capacidade, uma indicação de terapia, estava medicada, tinha um bom colega psiquiatra dando atenção nesse sentido, né? E inicia ali a análise, que eu destacaria para vocês que na segunda semana após essas entrevistas, né, então seria ali já pela segunda ou terceira sessão já de terapia dela, ela chega para a sua sessão e me pergunta se estava muito feia uma cicatriz, né, que ela tinha. E de um lado assim do cabelo que estava tampando, e eu me assusto em ver uma imensa cicatriz recente que não estava presente na sessão anterior, e ela tinha, na verdade, sofrido um acidente, né? Embriagada, dirigindo o carro da família, talvez com uso de substâncias também, né? Num ato impulsivo, né, que não somente tinha algo a ver com uma dinâmica de família, como também, claro, evidentemente, né, estava dando um recado para mim que foi dizendo assim, como se, doutor, eu vou começar a terapia, eu posso começar me matando? Né? As sessões subsequentes foram numa situação que exigiu também a presença da família, né? E houve a necessidade, né, de interpretação forte, de repactuar, né, este grau de impulsividade que tinha ficado como que omitido nas entrevistas preliminares, e a interpretação voltada aí aos pais relacionadas à passagem ao ato, à impulsividade, à terceirização da criação desta filha, tá? Uma questão muito típica ali relacionada a uma impotência, uma falência, uma ausência paterna, tá? Associado a claros descuidos, para não dizer filicídio materno, né? Tudo isso dentro desse quadro de uma compulsão oral violenta, né? E um quadro que evolui e segue meio aos trancos e barrancos na terapia, uma terapia que é interrompida posteriormente, dentro de algum tempo, com a escolha da paciente pela cirurgia bariátrica. E a terapia não seguiu em frente, né? Este um segundo caso, né? No começo dos meus tempos de formação, eu recebi, né, eu atendo bastante adolescentes, né? Eu recebi
um adolescente, que eu estou chamando de A, né, chega num quadro de vários diagnósticos psiquiátricos, várias passagens, inclusive por internação institucional, por internação em clínicas privadas, né, da região, do estado, de fora do estado, né, diagnósticos pulverizados e muito variados, né, diagnósticos em laudos médicos, né, em cópias de prontuários que me foram trazidos, diagnóstico de depressão, diagnóstico de psicose esquizofrênica, né, de transtorno afetivo bipolar, transtorno de personalidade antissocial, né, abuso de álcool, abuso de substâncias, né, e nesse sentido foi uma análise levada a sucesso, apesar da seriedade do caso, das limitações. Na verdade, o paciente se vai revelando nem delinquente e nem herói, né? Esse caso me veio à tona porque há uma série na Netflix que tem o mesmo nome, tá? E está passando aí uma série que tem o mesmo nome de uma entidade, de um ser mítico, né? Que ele se apelidou há 20 ou 30 anos atrás, nem existia na Netflix, muito menos no Brasil, né? Pouco a pouco, estes diagnósticos vão pendulando, na verdade, para a constatação de uma família extremamente, profundamente assombrada pelo fantasma de um segredo, né? Também uma família marcada por uma disfuncionalidade muito grande, né? Um pai bastante ausente, bastante impotente, em que pese os seus bons ganhos e rendimentos financeiros, né? Inclusive a questão do conforto financeiro proporcionado aí pelo pai à família, mascarava bastante a emergência de quadros, o garoto tinha uma questão com gastos excessivos, que justificou a preocupação com o transtorno afetivo bipolar, né? Dos colegas psiquiatras, dava razão a essas suspeitas, né? Uma mãe extremamente, claramente, um movimento claramente incestuoso, uma mãe fálica, né? E um pacto perverso dos progenitores começa a emergir com o tempo de avanço da terapia, de alta intensidade, com muitas sessões semanais, que era o recurso que se podia ter paralelamente aos cuidados, né, medicamentosos para com o paciente, né? E até que surge, num certo momento, um emergente na fala de uma das reuniões de família que se sucediam, né, em alguns momentos, depois de várias sessões individuais do paciente, né, onde este pai vira-se para a mãe e diz: você já sabia que as prostitutas me agradavam, que eu gostava das prostitutas, então você, que eu tirei dessa vida, que fique com o teu filho, se contente com o teu filho. Essa é uma vinheta, né? Um quarto caso de início de terapia, né, resumindo aqui para vocês, uma jovem, né, profissional de nível superior, que eu estou chamando aqui de a jovem P, que se torna, por causa de um acidente muito trágico, que leva seu esposo bem no começo da vida de casados, alguns anos antes, né, poucos anos antes dessa procura dela por mim, de chegar à minha clínica, chegar ao consultório, e procura não muito bem, ela está muito mal, mas chama a atenção uma fala, né, da candidata à terapia, à análise. Ela estava cansada de ser triste e quer voltar a viver. Eu sou jovem demais para uma depressão, né? A terapia andou e caminhou num período relativamente breve, apesar do luto prolongado que ela tinha, apesar das medicações que usava, né, e dos grandes recursos internos da paciente, né. O insight necessário, como fosse realmente um umbral que ela me ajudou a perceber, uma travessia que precisava ser feita, né, ser transposta, consistiu em passar das resistências muito enraizadas na ambivalência de sentimentos em relação a ele me deixou,
para uma postura do tipo, eu quero deixá-lo, e agora posso. E ela também pede para me deixar, né? No momento que já se sente melhor, já está melhor, ainda que com muita possibilidade, demanda e indicação de análise, a atitude mais sensata a fazer era respeitar, né? E, posteriormente, boas notícias, né? Ela fez chegar a mim da sua evolução pós-terapia e por aí foi a coisa caminhando. 4 pacientes, e eu diria diagnósticos psiquiátricos acertados de transtornos depressivos. Muitas das medicações coincidindo, tá? Vários desses pacientes tinham medicações similares, inclusive. Tanto a senhora de 60 e poucos anos, né, como a jovem adolescente, como o jovem adolescente ainda um pouco mais jovem, como a jovem adulta, né? Medicações semelhantes, num espectro de mecanismos de ação sobre determinados receptores muito interessantes, com resultados, e eu diria, mesmo o diagnóstico estava presente ainda que, junto com outros diagnósticos, 4 percursos completamente distintos, 4 destinos completamente distintos, 4 níveis de gravidade completamente distintos, 4 transferências completamente distintas, 4 tarefas de escuta e 4 atravessamentos pelos quais o analista passa, 4 modalidades de acolhimento, de intervenção e de interpretação, de delicadeza para lidar com a situação, implicando o analista em algo inédito a cada caso deste. Nesse sentido, eu chamo a atenção, e é nisso que a gente está dizendo, de uma singularidade, de uma especificidade da escuta psicanalítica e do dispositivo psicanalítico, em que pese o valor e os avanços, né, da psiquiatria, né? Amar o perdido deixa confundido este coração, nada pode o ouvido contra o sem sentido, apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais do que lindas, essas ficarão. Mais uma vinheta poética, né, do nosso querido Drummond de Andrade, lá da minha terra, convidando-nos a pensar numa normalidade da tristeza, numa possibilidade de travessia, numa memória de coisas findas e lindas, né, que precisam ser restauradas na escuta, né, e na psicodinâmica das depressões, que seria o nosso quadro. Da mesma forma que eu comentei aqui com vocês, né, que a psicanálise não teria, então, uma entidade nosográfica chamada depressão, ou neurose depressiva, ou psicose depressiva em si. Isso não quer dizer, longe está, aí está um breve exemplo, uma pequena bibliografia que eu dei uma revisada aqui para organizar-me, para bater esse papo com vocês, desde os tempos pré-psicanalíticos, até na correspondência pessoal de Freud com Frias, né, um amigo dos seus tempos pré-psicanalíticos, de jovem médico, ainda no laboratório de Bruck, pesquisador, né, em neurofisiologia, uma vasta passagem só em Freud, né, sem contar as contribuições posteriores que nos trouxeram, de um lado, Melanie Klein, Winnicott, né, Bion, e sem contar com Lacan, e estruturalismo francês, e autores até contemporaneidade, né? Na cronologia, a contribuição da psicanálise é bastante notável. Eu chamo a atenção de que houve, inclusive, em abril de 1910, um debate, né, sobre suicídio, ali justamente na emergente Sociedade das Quartas-Feiras, que foi dar origem, né, era uma reunião dos psicanalistas, dos discípulos de Freud, na sala de espera da clínica, do consultório de Freud, e que foi dar origem, inclusive, à Sociedade Psicanalítica de Viena, posteriormente a Associação Psicanalítica Internacional, né, a IPA, né, hoje com sede em Londres. Né. Depressão versus depressões, portanto,
Falamos, eu prefiro estar falando de depressões, né, em psicanálise, não deixando de reconhecer a entidade assim nomeada pela psiquiatria, tá? Mas tentando deslocar a atenção, provocar a atenção para pensarmos os quadros depressivos, as depressões, como uma constelação sintomática presente a partir de outras estruturas clínicas, estas sim, estruturas em psicanálise, diagnósticos de origem, de raiz, né? Onde os sintomas depressivos encontrados e classificados na psiquiatria podem estar em grau maior, em grau menor, presentes conforme o sujeito, conforme a evolução, conforme as modalidades e as variáveis, né, individuais. Nós temos depressões nos quadros histéricos, né? Ainda que a histeria clássica seja um pouco mais rara, ela aí está, né? Está presente. Eu costumo brincar dizendo que aboliu-se o termo histeria da CID-10, da CID-11 e do DSM-5, mas esquecemos de combinar com as histéricas. Tá? Estão aí, sim, casos clássicos, né? Conversivos, tá? Confundidos com quadros de etiologia orgânica, percorrendo clínicas, percorrendo várias especialidades clínicas, mantendo vivas entre nós o que Lacan chamou de as geniais histéricas, né, do tempo de Freud. Entre tais pode estar presente, sim, uma configuração inconfundivelmente depressiva, né? Quadros de neurose obsessiva, que em psiquiatria chamamos de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, tá? Dentro do quadro da neurose obsessiva, como destino aparente, como conteúdo manifesto dos conflitos profundos da ambivalência, né? Entre a agressividade, as pulsões eróticas e agressivas no sujeito, além da sintomatologia obsessiva, dos rituais, das manias, tá? Os episódios e os transtornos mais ou menos consolidados de natureza depressiva, né? Dando muito trabalho ao psiquiatra, ao clínico, ao psicanalista, né? Pode sim, a neurose obsessiva pode ser uma patologia de base, assim como transtornos ansiosos e quadros de angústia, tá? Com uma configuração superposta de episódios depressivos ou de quadros depressivos mais ou menos persistentes, recorrentes ou permanentes, tá? Uma modalidade bastante esquecida, inclusive por terapeutas de orientação analítica, que sempre vale a pena tentar lembrar, tá? As chamadas neuroses atuais, numa nomenclatura eminentemente freudiana, que compreendia, né, a neurose de angústia, a neurastenia e a hipocondria, que Freud renunciava a indicar o tratamento psicanalítico num primeiro momento, tá? Para só mais tarde se abrir e perceber que não era tão simples remetê-las a uma etiologia puramente orgânica como seria a concepção do pai da psicanálise, tá? E estão aí, a neurose de angústia é um nome bem descrito que se superpõe à patologia, ao quadro que hoje chamamos de síndrome do pânico, tá? As neurastenias dentro dos quadros das distimias, das depressões recorrentes, subclínicas muitas vezes, tá? O quadro hipocondríaco, que não raramente evolui, inclusive, para modalidades pré-psicóticas, se não francamente psicóticas, tá? Os quadros das neuroses atuais, como objetivo e muito prazer em comentar, né, um autor recentemente falecido lá da nossa formação, do professor Dr. Fídia Sérgio, psiquiatra, psicanalista, que um catatal de 600 páginas, não faz tanto tempo assim de publicado, publicou antes do seu falecimento, fundador de uma linha de pensamento dentro da psicanálise argentina, né? Um livro Actual Neuroses, enunciando uma modalidade, uma escuta psicanalítica a partir desses quadros, né?
consolidando não só uma visão freudiana, como a colaboração de pós-freudianos, e especialmente a visão própria, a escola, né, de Fides Césio, né? Então, eu digo a vocês, existe sim, há uma experiência, há um saber, há uma transmissão, sim, da psicanálise em relação às próprias neuroses atuais, né? Quadros limites podem evoluir também com sintomatologia depressiva, tá? Limítrofes que a gente poderia estar entendendo ali entre os quadros chamados borderline, com a etiopatogenia, com uma descrição, uma classificação um pouco difícil de estabelecer, né? As próprias estruturas pré-psicóticas e psicóticas que a gente já mencionou. Então, é nesse sentido que, descritivamente, entendemos as depressões, e chamamos no plural, né, na medida em que são modalidades de surgimento, de sofrimento, que são encontradas tanto nas categorias diagnósticas, né, descritivas, dos manuais classificatórios atuais vigentes em psiquiatria, como nós, em termos de psicanálise, reconhecemos outras estruturas clínicas, essas, sim, mais próximas de o que chamaríamos, então, de um diagnóstico de raiz, de um diagnóstico original, sendo a depressão mais uma constelação sintomática, né? Os quadros de depressões neste sentido, né? Em termos de uma psicodinâmica das depressões, então, nós vamos falar do luto depressivo, nós vamos falar do percurso do luto à melancolia, né, o acolhimento em relação à perplexidade também para o psicanalista diante da ameaça do suicídio, a delicadeza, a urgência, a angústia que isso gera, né, a suicidabilidade, né, do paciente, né? E eu destacaria para vocês, né, chamando mais atenção sobre luto e melancolia, esse clássico freudiano, esse texto magistral, esse texto Princeps, esse texto seminal, né, publicado em 1917, né, ou seja, já é um Freud bastante maduro em termos de uma primeira tópica, tá? Porém, um Freud que ainda está convivendo com algumas questões relacionadas ao que posteriormente, 3, 4, 5 anos depois, emergirão em termos de uma segunda tópica, né? Mas para o primeiro tempo da psicanálise, temos aí um Freud já bastante maduro, tá? E dizendo, vejam, né, ele diferencia os quadros clínicos do luto e da melancolia. O luto, por regra geral, a reação à perda de um ente querido ou de um objeto abstrato que toma o seu lugar, como a pátria, a liberdade, um ideal, né? Uma enfermidade, tá? Um membro amputado, tá? Seguindo influências idênticas, em muitas pessoas observa-se, né, em vez de luto, melancolia. E é por isso que suspeitamos de uma disposição doentia. Uma coisa muito notável, além disso, é que o mesmo luto traz graves desvios do comportamento normal da vida, mas nunca nos ocorre considerá-lo um estado patológico, e eu sublinho isso. O luto não sendo um estado patológico, né? Ou encaminhá-lo ao médico para tratamento. Acreditamos que depois de um certo tempo será superado e julgamos inoportuno ou até prejudicial perturbá-lo. Tá? Qual a capacidade que temos hoje de suportar o luto? Em que medida vivemos modos de vida, de subjetivações e de posturas, né? E que o nosso tempo nos permita, de fato, suportar a perda, a dor do existir, o mal-estar na civilização. A melancolia, por sua vez, é caracterizada na alma, né, por um mal-estar profundamente sofrido, um cancelamento do interesse pelo mundo exterior, a perda da capacidade de amar, a inibição de toda a produtividade e uma redução no sentimento do eu, que se expressa em autocensura e autodegradação, que, no extremo, chega a uma expectativa delirante de punição. Este quadro aproxima-se, no nosso entendimento, se considerarmos que o luto apresenta as mesmas características, menos esta, uma
que é a perturbação do sentimento de si. Ou seja, entre luto e melancolia não seria apenas uma gradação quantitativa, mas existiria um componente, tá? Esta autodegradação, essa autocensura, tá? A expectativa que pode chegar no extremo a uma expectativa delirante de autopunição. Veja um pouco mais à frente, tá? A libido livre, a nossa energia, tá? Diante da perda de um objeto, ela não se deslocou para outro objeto, senão que se retirou sobre o eu. Tá? Veremos isso daqui a pouco diagramaticamente. Mas aí não encontrou um uso qualquer, um emprego qualquer que servira para estabelecer uma identificação do eu com o objeto perdido. A frase célebre de Freud, né? A sombra do objeto recai sobre o eu, quem a seguir pôde passar a ser julgado por uma instância particular como se fosse o objeto, como o próprio objeto que foi perdido, como o objeto que foi abandonado. Há algo de qualificativo, há algo que não é apenas uma intensidade, há uma característica que diferencia o luto, os processos depressivos, e a melancolia. Tá? E a melancolia, nesse sentido, traria, do ponto de vista da escuta psicanalítica, um diferencial, uma marca registrada, que seria esta posição do eu e de identificação, de confusão, de identidade com o objeto perdido, com todas as ambivalências que inconscientemente o sujeito tinha em relação ao objeto que se foi, àquela perda que aconteceu. O que torna singular e torna particularmente mais difícil a tarefa do percurso do melancólico em relação ao depressivo e em relação ao enlutado. Tá? O luto seria no polo mais próximo de uma normalidade, apenas uma tristeza profundamente marcante relacionada a uma perda afetiva importante. Tá? Melancolia se aproximando, sem dúvida alguma, já estamos num quadro da patologia, já estamos além da linha de um sofrimento de vida, de existência, de uma perda a ser simplesmente resgatada, mas estamos diante de algo um pouco mais complicado nesse sentido. Há um autor que é bastante comum no nosso meio, que transita bastante entre as categorias freudianas e lacanianas, né, de referencial, bastante interessante, bastante didático. Eu extraí esses diagramas, né, de algumas obras dele, Juan David Naciot. Ele é argentino-francês, radicado da França já há muito tempo, considerado um autor, portanto, francês e de orientação lacaniana. Né? Ele faz uma analogia interessante para entendermos o que é isso da sombra do objeto recair sobre o eu. Tá? Fazendo analogia com a dor física, né? Quando machucamos um braço, tá? E este envoltório que aqui aparece, essa cápsula, seria a representação inconsciente, né? Seria o eu, e os investimentos, a carga sobre a representação do eu, a representação da parte do corpo ferida no eu, a saúde, a integridade física de um órgão, no caso, por exemplo, um braço, tá, ferido ou amputado, tá, seriamente machucado, no eu, né, numa porção mais inconsciente do eu do sujeito. Né? Ou seja, um afluxo massivo de energia, né, acorrendo sobre neurônios de lembrança, rompeu uma espécie de envelope de proteção, de integridade que inconscientemente temos de nós mesmos, porque o nosso eu é um eu corporal, é um corpo erógeno, é um corpo marcado, atravessado por efeitos de linguagem, por efeitos de afeto, né? Neste aspecto, uma representação inconsciente do eu perde também, como o corpo foi ferido no braço, perderia também a sua integridade, tá? Formando-se uma convergência, tá? De toda a investidura, de toda a energia de investimento, né? Para a representação inconsciente, tá? A representação psíquica, que é parcialmente consciente, mas principalmente inconsciente, do braço que foi machucado, lesionado, ferido, moído ou até amputado, perdido, né? De um sofrimento físico extremo.
todo o afluxo de energia, migrando de todas as demais regiões do eu e investindo, né? É o que a gente costuma dizer, que com uma dor de dente intensa, ninguém pode vir para a sessão de terapia, né? Porque não há como redistribuir a libido e investir em outras categorias, em outras coisas de pensar, porque o dente está doendo, no caso aqui o braço está doendo, tá? E o objeto braço, tá? A sua representação passa a estar hiperinvestida. E vejam, quando este objeto é perdido, e aqui vem a analogia, né, que o autor propõe em relação ao objeto perdido, seja, tá, um braço amputado, tá, como diz o Chico Buarque, é aquela parte de mim, ou metade de mim, ou metade arrancada de mim, né, na célebre música, na célebre canção, que estamos aí lembrando, né, ou a pessoa amada, né, pode retornar, inclusive, na forma de alucinação, exatamente por esse mecanismo regressivo, por esse mecanismo de hiperinvestimento, de hipercatexia, de hiperinvestimento na representação inconsciente daquilo que perdemos, tá? Como se formasse um buraco, um ralo, por onde toda a libido, toda a demais libido que estaria disponível para investir num objeto substituto, em outros objetos presentes em outras coisas de valor na vida da pessoa, estivesse sendo aspirada, sugada em um esvaziamento do eu, estivesse aí se passando. Esta a noção, falando em termos de uma segunda tópica, em termos de um eu, né? Uma representação interessante de entendermos o processo, né, do melancólico, aonde o seu eu se confunde com o objeto perdido, tá? E a sombra do que foi perdido recaiu, formando um buraco, formando um ralo, né? Um buraco aspirante por onde toda a energia se esvai. Não somente de afetos, né? Um componente agressivo, rancores, ressentimentos. Paradoxalmente, a pessoa que nos deixa, muitas vezes, isso é inadmissível, tá? A princípio, admitir conscientemente, ela também pode ser alvo de uma raiva, porque não se cuidou, ou porque tinha que passar por aquela rua naquele momento, ou porque que eu não falei com ele para não sair de casa naquele dia, quando é um acidente, né? Eu poderia ter evitado. Veja, eu e o outro, eu e o objeto que eu perdi, estamos em tal grau, né, de investimento que ternura, ódio, amor, saudade e ódio, né, e amor e afeto se convergem, se mesclam, e a sombra do objeto recai sobre o eu, e o eu esburacado se vai com toda a sua libido disponível. O quadro do melancólico é o quadro da devastação, da terra arrasada. Né? Estamos falando do eu, estamos falando do moi, né? do si próprio. O que é feito o eu? Né? O que é este eu? Vamos recorrer de novo, né, aos nossos poetas, aos nossos literatos, aos nossos escritores que, como Freud costumava dizer, nos antecederam, né, já capturavam intuitivamente coisas que a psicanálise, Freud dizia, só com muito labor, muito esforço, muita dedicação conseguiu aprender, né? Choveu sobre o lombo das mulas muito emagrecidas dos refugiados da seca, sobre o couro frouxo do gado esfaimado e agonizante nos largos pastos da planície. Depois a chuva amainhou, e da violência das primeiras horas ficou a monotonia dos pingos esparsos e permanentes. Eles batiam nos beirais das casas e batucavam sobre latas velhas esquecidas nos quintais, como um som tribal, evocatório de deuses, senhores de raios e trovões. A monotonia dos pingos arrancava da alma das pessoas tristezas profundas, enterradas a custo pela passagem do tempo. Avivadas, tais tristezas traziam de volta homens e mulheres outrora amados ou odiados, ausentes do mundo afetivo e por isso tidos como inanimados. Entravam pelas narinas cheiros de lugares que tiveram significados fundamentais na existência e julgados para sempre esquecidos.
Um universo sensível que voltava a mostrar-se nessa terra memorial, tão vivo e presente como se de lá nunca tivesse saído. A memória é um passo sem luz do nosso querido, meu grande amigo, né? Nosso médico, escritor londrinense, Marco Antônio Fabiani, um livro que os que não leram, recomendo fortemente que leiam, uma pérola da nossa literatura. Eu chamo a atenção, né, de vocês, a capacidade de sentir, de perceber, né, o quanto do nosso eu se compõe de memórias esquecidas, né, e que às vezes é uma intercorrência, um contingente, uma situação do nosso dia a dia, uma perda, venha desencadear não algo somente proporcional ao objeto que se perdeu, mas à representação e ao valor daquilo, né, para o sujeito. Voltando um pouco aqui a Freud, já caminhando aqui para, né, o nossa parte final da exposição, né? Recuando um pouco aí desse texto de Freud, voltando ali à 23ª conferência, onde Freud fala dos caminhos de formação, por isso eu digo a psicanálise como um percurso, tá? Freud nos ensina a pensar, né, nas séries complementares, tá? Onde para eclosão de um sintoma, e tomamos aqui a estrutura neurótica como modelo, como paradigma, como fez Freud, tá? Para a primeira série seria justamente o vivenciar pré-histórico, Freud chamava de a constituição sexual, ou seja, aquilo que é fantasmático, aquilo que é pré-histórico, aquilo que é pré-concepção do sujeito, do bebê no útero materno, o hereditário, o genético, tá? O vivenciar pré-histórico com o qual víamos ao mundo, né? Vai encontrar um ambiente infantil, um ambiente dos primeiros anos, um ambiente da primeira infância, daquelas etapas de desenvolvimento, etapa oral, etapa anal, etapa fálica, tá? Todo um vivenciar infantil, a segunda infância, o período de latência, a escolarização, tá? Isso tudo em interação, dando o que Freud foi chamar para nós de predisposição. Com algum vivenciar ocidental traumático, um segundo tempo de algo que acontece sobre a predisposição, sobre o imemorial da vivência infantil, aí sim a eclosão da neurose. No caso, estamos aqui aplicando a compreensão de uma dinâmica das depressões, do sintoma depressivo, das estruturas depressivas. Ora bem, o que estamos chamando de vivenciar infantil nessa equação é que quando a mamãe que amamenta se apresenta ao olhar e também ao olfato, ao tato, à audição, ao paladar, aos receptores sensoriais proprioceptivos, o modo como a mamãe segura aquele bebê, né? Ela se inscreve no bebê. Ela produz um efeito de linguagem que não somente está lhe dizendo aqui estou, mas ele diz, eu aqui estou para você. E, portanto, você está aqui para mim, você é. Tão importante quanto o amamentar, o desmame, né? O desmame cuidadoso, o desmame que foi bem suportado também anuncia para a criança que a sua demanda de nutrição, de alimento e principalmente de afeto já pode prescindir, abrir mão da concretude do peito da mãe, do bico do peito da mãe. Né? Já chegou o momento, né? E o peito oferecido começa a dar lugar a uma outra oferta que começa a ser também mediada pela palavra da criança. A criança começa a balbuciar suas primeiras palavras, aprendendo a pedir o leite, a água, estou com sede, quero comer, estou com fome, começa a balbuciar. Os bebês, as crianças ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos, já caminhando, já não estão desmamados, tomara que não, né? Aleitamento materno exclusivo dos primeiros 6 meses de vida, tentando prolongar isso aí um pouco mais, né? Mas a criança, no momento do desmame, imaginemos aí, pelo menos ali 1 ano e meio, o 2º ano de vida, a criança precisa desmamar para que ela precise aprender a pedir, a enunciar para a palavra, através da palavra, e entrar no mundo da linguagem.
interagir e dizer, eu estou aqui, mãe, meu desejo, minha falta, minha demanda passa agora por água, eu quero fome, eu tenho fome, eu quero comer, e aí essa criança também começa a interagir neste universo de linguagem, né? Um pouquinho mais à frente, segundo, terceiro ano de vida, né? Quando os pais, os vovós ou as babás intuitivamente começam a transmitir à criança por volta dos seus 2 anos a sua expectativa de que as fraldas já podem, já devem, né, começar a ser abandonadas, o bebê intuitivamente é percebido como alguém que está aprendendo a controlar seu esfíncter, né? Seus esfíncteres. Preparam para a ampliação do seu mundo. Se inscrevem de novo na criança, autorizando e comandando aquela criança para um mundo ampliado, porque isso vai preparar a criança para a escolarização, para ampliar, para poder fazer a visita na casa da vovó e do vovô, sem levar aquele caminhãozão de fraldas juntos, né? A socialização ampliada, tá? Etapas do desenvolvimento, né? Mais à frente, por volta do 4º ano de vida, isso tudo é o vivenciar infantil, né? A mãe e o pai acolhem as exigências edípicas da criança, tá? Mas também conseguem implicar em corte, conseguem dizer não, colocar um limite, um efeito de corte, elas inscrevem um não, uma castração estruturante indispensável para a constituição futura de um sujeito que teria grandes dificuldades no futuro de superar a descoberta de que este mundo não gira em torno do umbigo delas, tá? De que este mundo não é o mundo feito para elas exclusivamente, de que ela não é o falo que falta ao mundo, que ela não é o último biscoito do pacote que o mundo precisa. Né? Etapa oral, etapa anal, etapa fálica. Né? Vemos, muitas vezes, neste vivenciar infantil, que algo se passou, algo faltou, né? Diferente de alguns autores que talvez queiram localizar muito exclusivamente numa ou outra dessas etapas, principalmente na etapa oral, a ausência de uma mãe, de uma simbolização com a mãe, de uma interação com a mãe, a gente pode pensar um pouco melhor, de forma mais ampliada, e a clínica até nos mostra que certos componentes depressivos estão presentes, sim, em qualquer uma dessas etapas do desenvolvimento, constituindo, portanto, este grande desafio, tá? Onde muitas das raízes dos processos dos transtornos depressivos vão ser encontrados nestes quadros, né, de vivências faltantes, de vivências onde algo se inscreveu por falta, onde uma demanda foi inscrita por excesso, tá? E com isso faz a gente pensar agora na última etapa do que Freud falou, colocando um pouquinho aí o slide, por favor, sobre o vivenciar adulto, né? Um aspecto importante que não está ainda contemplado por Freud em 1916, 17, porque falta justamente o esclarecimento daquilo que vai ser o eu, que ele só vai conseguir elaborar de forma mais definida em 1923, né, com o eu e o isso, e com a segunda teoria pulsional, com a segunda tópica, com a segunda distribuição e descrição do aparelho psíquico, né? Lembrando lá de Luta e Melancolia, né? Falamos que a sombra do objeto no melancólico recaiu sobre o eu, tá? E quem a seguir foi julgado por uma instância particular. É o prenúncio do que Freud vai vir a chamar, ainda estava embrionário aqui em 1917, mas em 1923 já fica explícito, fica mais concluso, mais robusto, né? O super-eu, das Überiche, como Freud dizia, né? Uma instância julgadora, uma instância particular, uma instância crítica, e isso tem uma importância vital para a nossa compreensão de um dos aspectos faltantes ainda na nossa apresentação sobre as depressões, né? Quando estamos aqui querendo mais do que o pulsional, o id e o eu, a força desses dispositivos de desejo e de efeito de gozo. Depressão enquanto um efeito de gozo, né? O desejo é a mais cruel das estações. Maria Rita Kell,
poetisa, escritora e psicanalista, né? Mais à frente eu vou citar um livro dela muito interessante, podemos ter algumas diferenças em alguns aspectos teorizados, mas uma autora singular, importantíssima de nossa compreensão hoje, O Tempo e o Cão, né? Um livro sobre a atualidade das depressões, leitura que eu recomendo fortemente aos nossos psicólogos, aos terapeutas que não tiveram ainda oportunidade. Tá? O desejo é o mais cruel das estações, é a mais cruel das estações. E o que queremos dizer, né, por depressão enquanto efeito de gozo, e o que isso teria a ver com o superego, com o supereu? Tá? Estamos falando sobre uma época caracterizada também pelo triunfo de alguns ideais narcísicos, ideais de narcisismo e de espetáculo. Tivemos antecedentes com o próprio Freud, quando ele fala de mal-estar na civilização, mal-estar, bem-estar na civilização. Né? Nos anos 60, Guy Debord e a sua Sociedade do Espetáculo, nos Estados, na França, tá? Na esteira dos acontecimentos de maio de 68 na França, né? Nos Estados Unidos, um autor muito interessante, tá? Dos anos 70, 80, Christopher Lasch, com o seu Mínimo Eu, tá? E a Sociedade do Narcisismo, a Cultura do Narcisismo, perdão, tá? Autores contemporâneos que estão aí, tá? Uns mais ou menos próximos também de uma matriz marxista de pensamento ou lacaniana de pensamento, no caso de Zizek, né? Temos aí Sigmund Bauman, Slavoj Zizek, com muita obra aí que nos ajuda a pensar, tá? E repensar um tempo que estamos vivendo em que há uma instituição de um mais gozar, de um imperativo atual do gozo. Né? O protótipo disso a gente pode ver com a instituição da pílulazinha azul, né? do Viagra, que tirou do homem, pós-moderno, do homem da atualidade, o seu direito a brochar, a falhar. Né? Hoje não pode falhar. Né? São ideais, né, de uma normatividade cultural e social marcadas pelo desempenho, pela potência, pelo consumo, né? O mal-estar e o mais gozar extremamente interligadas, né? Ao invés de estarmos num tempo de estarmos podendo desfrutar, né, a construção de ideais do eu, de ideais com que possamos nos identificar. Nós estamos falando de expectativas de um eu ideal e tirânico, né? Muito marcado e muito atravessado, especialmente nas sociedades ocidentais também, né, pela máxima do consumo. Né? Consumo, logo existo, seria a paráfrase atual do célebre, né, Descartes. Né? E nesse sentido, por fim, eu deixaria com vocês, né, pincelei algumas questões, vamos aguardar algumas colocações que vocês queiram fazer. Convidaria vocês a ouvir mais uma vez uma pérola da nossa literatura, né? De surpresa por descobrir uma alma insuspeita, eu fiquei com os olhos cheios d'água, na verdade eu chorava. Percebi que o meu filho, quase uma criança, notara e eu expliquei, eu estou emocionada, vou tomar um calmante. E ele, você não sabe diferenciar emoção de nervosismo? Você está tendo uma emoção. Entendi, aceitei e disse-lhe, não vou tomar nenhum calmante. E vivi o que era para ser vivido. Nossa querida, né, magistral Clarice Lispector, num depoimento do seu livro A Descoberta do Mundo, um livro de pequenas crônicas publicadas nos jornais do tempo ainda que ela estava aqui entre nós, um diálogo dela com o seu filho. Né? Mais do que na literatura, tá? Para os interessados, para os que gostam de cinema, nós temos aí um espaço que eu queria convidar a todos. Estamos em hibernação, estamos em tempos de Covid. Desde março não temos podido mais ter nossas reuniões, tá? Mas fica aí o lembrete, vocês encontrarão fácil o grupo lá no Facebook, chamadas para eventos quando formos retomar. Vamos tentar montar uma live aí brevemente para uma discussão, um encontro de cinema e psicanálise virtual, mas as depressões
das telas, tá? Alguns filmes que andamos vendo e alguns que estou lembrando, vocês vão se lembrar de outros, com certeza, são muito interessantes as temáticas, né, da psicanálise, da psicologia social, da psiquiatria nas telas do cinema mundial. Particularmente, né, me veio à mente alguns para lembrar aqui a vocês que ficariam como dica, tá? Do Kieslowski, né, daquela trilogia célebre, né, das Trois Couleurs, né, das três cores francesas aí, A Liberdade é Azul, com a Juliette Binoche, que está magistral nesse filme, é um clássico ali dos anos 80, né, a história a elaboração de um luto, a elaboração de uma perda, tá, importante, um filme belíssimo, marcante dentro da trilogia Fraternidade é Vermelha e a Igualdade é Branca. Destacaria para vocês este. Marcou presença, né, o arrastado, denso, duro, né, a ficção de Lars von Trier, né, com Melancolia, fica aí a lembrança. De Lars von Trier também, eu lembro para vocês da possibilidade, que a gente apenas mencionou de passagem aqui, de um destino mais severo dos episódios depressivos, tá? Com William Dafoe e a Charlotte Gainsbourg. Este Anticristo é um filme que nos fala da história de um terapeuta com a sua esposa e eles elaborando a perda trágica de um filhinho, e alguma coisa mais do que trágica se escreve. Vamos ver aí um destino não necessariamente neurótico, não necessariamente apenas dentro dos rincões, né? Muito menos apenas dos rincões do luto, tá? Sem querer dar aqui spoiler para vocês, mas fica a lembrança deste filme, tá? Outro destino que mencionamos de passagem, apesar de antigo, fica aí um clássico lembrado, tá? Com Nicolas Cage, né? Despedida em Las Vegas, tá? Um filme muito tocante, onde é a história de alguém que se decide pela morte e é um bêbado, uma derrota em relação ao álcool, e vai para Las Vegas, e aí vai a trama do filme, né, entre o encontro amoroso, alguém que marca a sua vida amorosamente, e a bebida, por outro lado, consumindo sua saúde, seu ideal de existir. Recomendo fortemente, provavelmente todos já viram, pode ser uma oportunidade para rever, né? Falando de trauma, tá? Falamos aqui de amputação, tá? Ferrugem e Osso, do Jacques Audiard, um clássico francês, um filme aí agora já mais recente, de 2000 e pouco para cá, se não me engano, tá? Com a Marion Cotillard, um filme muito belo que narra a história verídica, tá? Baseada em eventos reais, de uma domadora de orcas num aquário, né, de visitação pública, que num acidente trágico, numa trombada feia, ela tem as duas pernas amputadas, né, e todo o processo, né, também sem spoilers aí, de elaboração de um luto, de como é que as coisas vão se dar, e o encontro amoroso, e o papel de uma relação amorosa nesse momento, que de bom, que de não pode ser tão bom assim, tá? Um filme muito humano, muito realista, muito duro, né? Do nosso Almodóvar, tá? Julieta, também uma história de luto em elaboração. Recomendo fortemente, um filme belíssimo com a Emma Soares e Adriano Garter, do Almodóvar, Julieta, muito marcante, muito interessante, que é uma história de uma depressão, de uma relação muito complicada com a mãe, né, a figura materna, e uma elaboração, e um andamento, e um destino a ser dado aí ao luto. Já vimos lá no nosso encontro de cinema e psicanálise um filme magistral, baseado em uma história verídica também, com Javier Bardem, Mar Adentro, do Alejandro Amenábar. Esta é uma história verídica, tá? Ficcionada para o cinema, porém baseada num evento real, num personagem da vida real, e eu diria para vocês, estamos preocupados sim com prevenção ao suicídio? Sim. Mas eu deixaria uma pulga atrás da orelha, porque este filme narra a história, tá, de alguém que está convicto e busca, tá, o suicídio,
e ficaria o desafio dos psiquiatras, terapeutas, psicanalistas tentarem, de fato, encontrar uma configuração de transtorno depressivo no personagem principal. E é um personagem que passa o filme pensando em se matar. Né? Fica a dica para fazer a gente pensar um pouco. Tá? Woody Allen, Roda Gigante, uma história de uma senhora de meia-idade, um casamento complicado, num tempo ali dos anos 50, o esplendor do pós-guerra, tá? Passado ali na costa do estado de Nova York, tá? Um filme que mostra uma história depressiva, também tem o filhotinho dela com um transtorno facilmente compreendido dentro de uma questão aí antissocial, um transtorno delicado. Quem não assistiu, assista. Roda Gigante, do Woody Allen, com pitadas de humor característico, mas um belo filme, né, de Woody Allen, que eu diria para vocês. A dica que eu lhes daria, que está ainda aí presente na Netflix, tá? Este filme Pássaro do Oriente, no nosso grupo lá de estudo e psicanálise, num dos nossos grupos de estudo, tivemos discutindo, fazendo um debate, tá? Num grupo de investigação sobre compulsão de repetição em Buenos Aires, no grupo de um seminário para graduados lá, que temos tido a oportunidade de participar. Também tivemos um espaço de discussão, está na Netflix, está lá presente, sugiro com vigor, não somente do ponto de vista de uma fuga, uma tentativa de resolver algo potencialmente depressivo na infância, né, como particularmente um fenômeno, uma propriedade do mundo pulsional pouco esclarecida, tá, no meio psicanalítico, que seria o fenômeno da compulsão de repetição. Fenômenos aí muito marcantes que vieram trazer a Freud uma necessidade de vencer resistências para, de fato, revigorar, e com isso nasce, inclusive, a segunda tópica, né, da psicanálise que mencionamos aqui de passagem, tá? 2 dicas mais para vocês: Depressão Infantil, tá? Um filme belíssimo que nos foi indicado aí por um querido colega dos residentes aí da psiquiatria, que discutimos lá nos nossos encontros de cinema e psicanálise. 7 minutos depois da meia-noite, o amiguinho imaginário e a criança diante da perda, da morte iminente de uma mãe sofrendo uma doença fatal. Um filme tocante, um filme marcante, um filme forte, né, para nos fazer pensar e refletir e aprender muito, né, sobre luto e depressões, transtornos depressivos aí na infância. Tá? E, finalmente, também sobre a infância, tá? Nós tivemos já a oportunidade de ver Tão Forte, Tão Perto, né? Com o Tom Hanks e a Sandra Bullock, os dois numa atuação maravilhosa, e este garotinho, ele participa do filme, é o protagonista principal, faz o papel de um garotinho que pertence ali um pouco ao transtorno do espectro autista, e o pai falece tragicamente nas Torres Gêmeas, no ataque terrorista de 11 de setembro, olha aí, setembro de novo, tá? De 11 de setembro nos Estados Unidos, né, o ataque terrorista às Torres Gêmeas. E o pai morre, estava em uma das torres, em um dos prédios, que foi derrubado pelos aviões em choque. E fica aí a dica de um filme muito interessante, muito ousado, com muita ternura, cativante, mas com muita capacidade, muita potência reflexiva para nós. Algumas referências aí, principalmente tirando a parte de artigos que a gente andou lendo de alguns periódicos mais recentes, né? Mas algumas das referências que nós andamos utilizando para essa breve revisão, pincelada, espero que tenha podido ser interessante, tenha sido boa aí para vocês, tá? Muito amplo, muito sensível, muito delicado o tema, como eu havia dito. Eu só tenho a agradecer aí pela presença e pela, né, oportunidade que a nossa Liga de Psiquiatria aí da PUC, com o Igor, né, pôde nos dar. Hein? Professor breve e muito sensacional, sem sombra de dúvidas. Várias coisas que fazem a gente pensar muito, né?
que eu achei interessante, principalmente, foi a parte de as pessoas estarem tomando remédio hoje sem ter essa necessidade para fugir de uma situação em que nem mesmo era necessário fugir. É bem complexo, né? Sim, sim. Tem algumas perguntas, seria bem legal se o senhor pudesse respondê-las. Eu estou por ordem de vocês, tá bem? Veja o tempo aí, é com vocês. Tenho um prazer. A primeira pergunta é: como sei que eu devo procurar uma ajuda profissional? O que eu devo levar em conta? Perdão, deixa eu tentar entender a pergunta. Provavelmente uma pessoa que quer saber como que ela sabe que ela deve procurar ajuda profissional. Tipo, o que ela tem em consideração para isso? Sim, está bem. Muito difícil, tá? Muito difícil dar uma receita de quando procurar uma ajuda, qual o critério, a linha demarcatória. Até aqui não precisa, a partir dali sim precisa, né? Muito difícil. Eu diria que a partir do momento em que algum prejuízo, tá? Algum prejuízo em sua vida está se evidenciando, seja um prejuízo corporal, a saúde, o estado afetivo, seja um prejuízo funcional, laboral, nas relações sociais, nas suas relações amorosas, erótico-afetivas ou de trabalho, tá? Que haja aí uma sensibilidade, uma coragem, né? Não há uma linha demarcatória. A partir desse ponto, sim, tem que ir. É muito fácil de falar dos casos extremos, né? Alguém que acabou de passar por um tal, por uma perda, uma decepção, calma, não se precipite, vamos ver o que você vai conseguir pensar e elaborar. Ou alguém que está claramente com sintomas de sofrimento, arrastando aqueles quadros depressivos, ansiosos ou somatizados, né? Insônias duradouras e permanentes, o sentimento de desvalia de si, o sentido da vida e o ânimo, né? E o desempenho funcional, amoroso, tá? Uma outra poesia que eu ia colocar aqui é aquela famosa Pedra do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, né? O depressivo, muitas vezes, né, tem uma pedra no meio do caminho. Todos nós temos pedra no meio do caminho tem uma pedra. Para o depressivo, essa pedra é imensa, né? É imovível, pedras que ele antes removia com mais facilidade, agora são penosas, são custosas, ele se vê pequeno demais diante daquilo. Este pode ser um critério, por que não? Tá? Nenhum profissional vai obrigar você a nenhum tratamento, né, contra a tua vontade. Então, perceber o prejuízo, não é simplesmente mais um mal-estar, mas objetivamente, ou quem sabe pessoas na sua família, pessoas próximas que querem bem a você, estão te dando essa dica, estão perguntando, você não quer ajuda? Né? Eu diria, este pode ser o momento de procurar, sim, tá? O profissional que lhe for indicado, né, e que possa te escutar, te ouvir, valorizar o que você tem a dar e, quem sabe, te oferecer um outro modo de ver aquilo, uma centelha de esperança, né? E que poderá vir a ser um psiquiatra, poderá vir a ser um psicólogo que tenha uma formação substancial interessante, madura, tá? Que seja sensível, tá? Mas que você esteja alerta à possibilidade. Né? A liberdade e a autoridade de buscar. Né? Mas uma fórmula assim exata eu não teria como. Né? Definitivamente. Mas é bem importante que as pessoas procurem ajuda quando apresentam essas coisas, né? E uma coisa que perguntaram também foi em relação a quando existe a necessidade de um atendimento psicanalítico na presença da família. Quando que haveria essa indicação e como são esses atendimentos? Como que funciona exatamente? Tá. É muito variável, né? É uma boa pergunta, é uma pergunta importante, porque, e veja, não estamos aqui falando de uma modalidade de aplicação da psicanálise que existe uma formação específica para isso, que é o terapeuta de família, o psicanalista que atende famílias, a psicanálise de casais,
né? Psicanálise de famílias, existe isso em outras modalidades de pensamento em psicoterapias, tá? Mas falando do ponto de vista da psicanálise, existem essas modalidades, são formações após uma formação psicanalítica, pelo menos dentro dos rincões da IPA, se preconiza que eles sejam psicanalistas, e aí, por um interesse, por identificação, por transferências próprias com essa modalidade, ele vai se formar analista de famílias, analista de casais, existe, né? Então, não estamos nos referindo a isso. Você está me perguntando assim, em que situações pode ser necessário? Alguém que veio buscando, esperando um tratamento individual, é necessário, né, a concorrência da família, o analista vai procurar a família. Algumas situações são muito evidentes, inclusive por uma questão de um anteparo legal, de um marco legal para ambas as partes, tá? Quando estamos falando, por exemplo, de adolescentes, de pessoas menores de idade, né? Pessoas que vão depender da participação, do suporte, pelo menos financeiro, mas é muito mais do que isso, da retaguarda, né? Então, como que, assim, de praxe, eu tenho uma prática que eu raramente fujo dela, que me agrada muito, né? Quando me telefona, geralmente a mãe, mas às vezes é o pai, me telefona, pede hora, né? Me diz de onde veio a referência, quem indicou e encaminhou, e eu pergunto com muita clareza se o adolescente quer, né? Isso para adolescentes e para crianças também. Há muitos terapeutas infantis aí entre as pessoas que estão junto com a gente assistindo, e tem um trabalho formidável no nosso grupo de estudo, também temos psicólogos infantis que fazem o trabalho e devem ter as suas experiências provavelmente muito próximas a isso. Não dá para não acolher, né? Os pais, ou pelo menos um dos pais, conforme for a situação, né, até como um dispositivo preliminar para que se estabeleça não só uma complementaridade daquela anamnese, daquela entrevista inicial, como também para o marco de um contrato, para a definição de regras, do setting, de frequência, sessão, horários, né, duração das sessões, algumas regras, né? Eu costumo muito, né? Eu partilharia isso sem problema com vocês, na hora que eu recebo a ligação, o telefonema pedindo-me, né, para falar e consigo dar o retorno, é muito natural, é muito normal, esperado que a mãe já comece a contar, né, o que o seu adolescente tem. Eu não atendo mais crianças, atendo pré-adolescentes e adolescentes até os 90 anos de idade, né? Mas é natural que tenha uma ansiedade e já queira adiantar. Eu costumo, com alguma firmeza, mas também com muito acolhimento, procurando ser bastante acolhedor na fala, pedir à mãe que não me conte muita coisa, apenas me diga se quer ou não quer, o fulano, né, a fulana quer, qual é a idade, quer ou não quer vir. Então, eu costumo dizer, olha, mãe, você vai ser muito importante, sem você não vai haver nenhum tratamento, não vai começar o tratamento. E é fato, eu não posso começar a atender uma criança, um adolescente, né, um pré-adolescente, sem a participação e a presença dos pais. Né? Eu digo, mãe, não me conte, só apenas diga, né, ao fulano, ao Beltrano, né, que dia tal e a tal hora ele tem uma consulta com o Dr. Marcelo e ele deve estar a tal hora, e aí procuro ser extremamente pontual, consigo ser razoavelmente muito pontual. Né? Diga apenas isso. Dr. Márcio, né? Depois nós conversaremos, confie em mim, né? Se vai haver uma terapia, já começou, né, com você segurando um pouco e eu ficando também sem saber. Deixa eu ouvir dele primeiro. A primeira entrevista, com raras exceções, costuma ser exclusivamente com o adolescente, pré-adolescente, nem que eu reserve mais de um horário estendido, os pais aguardem na sala e de imediato, às vezes são pessoas de fora, né, que vêm de outra cidade, aproveitar ali a viagem. É óbvio que a partir deste primeiro momento, necessariamente, pelo menos nas entrevistas iniciais, é necessário ter a presença, sim, dos pais, ou pelo menos de algum dos pais, e se não vem os dois, perguntar cadê o outro, por que o outro não está, tá? Tão importante quanto que estes pais não estejam nas subsequentes, tá? Que não estejam, que eles possam compreender que
o sigilo, a privacidade, a certeza de confidencialidade, de segredo psicanalítico, de segredo médico, de segredo psicológico, terapêutico, está assegurado. Dentro de um pacto, né? Claro, quando qualquer uma das três partes em jogo, né, tiverem algo a dizer, que se fale, se eu perceber que o adolescente está tomando alguma conduta, está partilhando ali, que está pondo ele em risco, pode vir a trazer uma situação de prejuízo, né, mais severo, eu costumo dizer, olha, já garanto isso desde o começo, que eu não vou segurar essa barra sozinho, vamos chamar teus pais aqui, vamos conversar com eles juntos, tá? Eles têm um papel, né, na sua vida, uma responsabilidade que não é a minha, né? Eu tenho a minha, que não é a deles, porque eu não poderia ser analista de um filho, né? Mas eles têm uma que eu não tenho, e vamos entender. Então, esse é um exemplo, tá? Menores de idade, crianças, adolescentes, obrigatoriamente precisam, pelo menos no momento inicial, e eventualmente, em alguns momentos, de preferência, A3, A2 e assim, né? Que siga. Pacientes com um comprometimento mais severo, muitas vezes já fica combinado também que a família precisa participar, são os pacientes mais nos quadros que a gente disse border, os quadros, né, que já existe uma história de passagem ao ato ou de tentativa de passagem ao ato, pacientes psicóticos, tá? É necessário amarrar com a família, documentar bem isso, ver como foi essa história, né, de surtos anteriores, pacientes mais graves, tá? Então, em geral, existem situações em que a concorrência da família no início e depois, eventualmente, ao longo, é muito importante. A regra é sigilo, exclusividade, privacidade, né? Se ele achar que ele não tem um espaço, o adolescente, né, ou o paciente grave não tem um espaço que ele pode chamar de só seu, tá? Não vai haver análise, não vai haver terapia, né? Então, por aí é uma indicação geral, tá? Genérica que a gente está falando. Perfeito. E agora uma pergunta provavelmente de um profissional, que é como lidar quando um paciente se suicida. Sim. Sim. É uma pergunta suicida, né? Digamos assim, no sentido que não há um modo de lidar, não existe um paciente suicida, tá? O suicídio, tá? Nós nem exploramos muito por uma questão aqui do tempo, da estrutura, mas entre suicídio e depressão há uma forte relação, inclusive correlação estatística, evidente, mas existem suicídios e suicídios. Tá? Eu não estabeleceria de forma tão engessada assim. Mas o paciente, tá, que vem para a análise e já tem um histórico, tá, ou começa a ter ideações, né, há um pacto, há uma percepção, há um convite a ser feito de reconhecimento, antes de mais nada, de um lugar de castração do analista, no sentido de que eu não posso tudo, eu não posso responsabilizar totalmente, eu não sou capaz disso, eu renuncio ao papel de uma escuta onipotente ou, pior, indiferente. Tá? Há um clamor, há um pedido de ajuda que está se manifestando na transferência, que se estabelece a partir do efeito da fala sobre mim, sobre meu ser, sobre a minha escuta, sobre as angústias do analista. Né? Eu não posso fechar os meus olhos a isso. A partir daí pode ser, por exemplo, o momento de uma intervenção familiar, de um pedido de suporte, de uma intensificação, tá, das sessões de terapia, da frequência de sessões de terapia, de um aumento, nem que seja provisório, das sessões, uma revisão por parte do psiquiatra assistente, num diálogo com o psiquiatra assistente. Estes casos são tipicamente casos em que eu gosto muito da concorrência, preciso, né, muito da assistência de bons psiquiatras, e tenho tido uma experiência
muito, por mais que eu já tenha transitado pela psiquiatria, seja médico, tenha tido experiências de prescrição, são situações onde o manejo milimétrico, um manejo muito repetido de medicamentos vai se impor e vai sobrecarregar, digamos, a transferência, vai trazer uma tarefa de objetividade que é muito importante que isso haja um bom especialista, um bom profissional da minha confiança, confiança do paciente, né? E que nós dialoguemos juntos aí com a família. Pode ser a hora em que uma ligação, e eu, né, poder falar, olha, vamos bater um papo, né, se você me permite, estarei conversando com o seu psiquiatra, né, vamos conversar um pouco sobre isso, né? Então, não há uma regra, mas o ponto de partida é a passagem ao ato existe, né? O analista não pode escotomizá-la, não pode ter resistências a essa escuta, e essa escuta muitas vezes não é aberta, não é explícita, ela é sorrateira, às vezes vem um sonho que o analisante teve, que o paciente teve, às vezes um sonho que o analista fez, ou uma associação, um ato falho, tá? Que quase vem à tona durante aquele atendimento, ou de outro paciente, tá? Então, é muito sensível, muito delicado, é muito dentro de um universo transferencial e contra-transferencial ali, da relação, né? E é preciso ajuda, né? São os limites, né? É a castração do analista, é o lugar, né, que ele precisa se assumir. Não é capaz de tudo, a psicanálise não é essa panaceia onipotente, capaz de todas as prevenções, né? Sim, perfeito, prof. E outra pergunta em relação à possibilidade desse luto é como que seria afetado esse processo de luto devido à pandemia, que por vezes a gente não consegue fazer, não consegue desenvolver esse processo. Qual processo de luto? Isso. Tá, se eu entendi bem, né? Ou seja, é que a pandemia não durou 3 meses, né? Não durou 6 meses, ela está aí, e aqui no Brasil estamos aí com o prolongamento, não estamos com muita segurança, tem alguns indicadores em declínio, que bom, tá? Tem uma promessa de vacina chegando, tá? Não temos os fetiches farmacológicos à disposição, tá? Não é cloroquina, não é ivermectina, tá? Quando falamos de farmacologia, é coisa séria, com estudos realmente consistentes, não é para aventureiros do fetichismo, do recusacionismo, como a gente andou falando aqui, né, quando estivemos falando sobre a pandemia, tá? Mas temos pouca coisa, né, em termos aí de prevenção do processo da catástrofe inflamatória com a dexametasona, já estamos falando de pacientes já internados em outro estágio, né? E a pandemia está se arrastando, estamos cansados, né? Ou seja, o efeito do traumático continua e continua persistente, tá? Há muitos de nós esgotados, não tem sido tão raro mais a pessoa confessar que, até em terapia, que estava tão cuidadosa no começo e agora está se descuidando, já, sabe, há um botão do CI sendo ligado, apertado, quando não são os recusacionistas e negacionistas fazendo o que eu tenho chamado os seus festinhos com o diabo, saindo para dançar com o diabo, né? Fazendo festas e baladas e churrascadas e piscinas e infestando as praias, tá? Então, há um problema gravíssimo aí acontecendo. Mas está duro, né? E com a persistência da reclusão, da limitação, da frustração, tá? A gente fica mais à mercê, do ponto de vista freudiano, dos fenômenos, dos movimentos regressivos, tá? Então, nós sofremos o desânimo, tá? Os nossos sonhos são sonhos de trauma, são sonhos de pandemia, tá? Há um sofrimento, apontei agora há pouco, né, das crianças, adolescentes, dos idosos. Quem está exposto, como muitos profissionais, colegas aí que estão expostos na linha de frente, nas UTIs, nos ambulatórios, né? Quem está exposto sabe, está angustiado que pode ser hoje que eu contraia e não há uma clareza, né, de que é tão jovem assim, está tão imune assim,
tá? As formas mais graves, né? Então, sabe que pode estar para pegar, ou pior, pode estar levando para casa para os seus, né? E quem está enclausurado está deprimindo-se, está traumatizado, está esgotado, né? Então, sim, está havendo uma persistência que está tendo seus efeitos deletérios, está esgotando, está cansado, né? Precisaremos de resiliência, de paciência, mais do que nunca. E, nesse sentido, que vale a pena estarmos atentos, né? Que os filhos estejam atentos aos seus pais e avós aí, os pais estejam se desdobrando heroicamente aí para dar essa atenção à criatividade nas atividades aí com os seus filhotes, muitas vezes confinados, sem aulas há meses, é um ano praticamente perdido, se não for totalmente perdido. Crianças não têm como fazer atividades online, né? Não fazem terapia online, né? Então, é muito difícil. Tá? Estamos vivendo, atravessando um trauma, né? E temos aí visto que tanto do polo dos transtornos de ansiedade como dos transtornos depressivos, né? E os quadros mistos, há uma expectativa de incremento, há uma expectativa aí de alguma coisa que já está acontecendo, né? Então, fazer, né? Digamos assim, como juntar forças para mais um pouco, para mais um passo, né? Complexo esse processo. Muito, muito difícil. Professor, tem uma pergunta em relação à influência das midiáticas e que se direcionam ao público geral e que abordam esse processo de depressão e de suicídio, e se essa influência que essas obras midiáticas exercem são positivas, ou se podem ser negativas. Está falando a influência do que midiática? Desculpa, cortou para mim. De obras midiáticas. Obras? Tem, por exemplo, as 13 Razões e tal, tem tantas outras. Ah, perfeito, tá. Programas e séries, né? Puxa, nem sei se todas, eu dei umas indicações aqui, principalmente de filmes, né? Nem sei se todas aí que já vieram e abordaram, né? Eu assisti alguns, sim, interessantes. Eu penso que a mídia, o conforto aí das TVs por demanda, tá? Por streaming, tem como sempre foram, né? Tem coisas boas e coisas absurdas, né? Coisas muito estimulantes, muito tocantes, muito incentivadoras de eros, né? De movimentos de ligação, de construção, de reparação dentro de nós, como existem as espinhas de peixe que a gente precisa aprender a tirar para não engasgar, né? Então, assim, não dá para generalizar dizendo que a televisão em si é uma porcaria ou é uma benção. É um recurso, tá? É um conforto. E em tempos de pandemia, não vamos ser hipócritas. Puxa, terminar o dia e poder sentar e ter o conforto de uma boa série, de alguma coisa aí para assistir. Tá? Às vezes a vontade que dá, na verdade, é de ficar longe dessa temática, né? Deixa eu ver uma aventura, deixa eu ver um filme de terror, até um filme de terror aqui pode ser melhor do que ver mais um noticiário ou ver mais um filme sobre suicídio, mais uma série sobre depressão, não. Mas há coisas boas e ruins, tá? Eu não teria como, a priori, dizer genericamente da TV, das séries, né? Das Netflix, da Amazon Prime, as TVs de demanda. Existe muita coisa boa, bem produzida, séries lindas, né? Atores formidáveis, né? E filmes, muita coisa boa. Temos um conforto muito bom hoje, né? Aí, né? Para lidar. E existem coisas sofríveis, né? Coisas péssimas, de má qualidade, né? Cinematográfica ou de gosto pessoal não agradável, não palatável. Perfeito, prof. E, por fim, uma pergunta que é mais um elogio do que uma pergunta. Opa! Fala, que aula incrível, o senhor me inspira muito a seguir a psiquiatria e como eu consigo um estágio com o senhor.
Amigo, veja só, um estágio. Que honra, muito obrigado. Como é que chama a pessoa? Se é que teve o nome ainda? O É a primeiro. Gabi, a Gabriele. Ah, Gabriel, muito obrigado, uma honra. Me senti muito elogiado aí por você. Tá? Eu não tenho a estrutura, né, para estágio. Eu não sei se você é uma acadêmica de psicologia, já uma psicóloga, uma colega terapeuta informada, ou uma médica, né, como eu. Mas eu te diria que se você já está cursando a psicologia, a gente tem, existe aí, está aí nos slides aí, eu não sou muito, não tenho muito tempo e muita praticidade de ficar publicando muito nas redes, mas de vez em quando está lá e o inbox está sempre à disposição. Eu não tenho um espaço ou uma estrutura institucional de oferecer estágios, né? Estou ligado, sim, com muita honra aí como docente convidado aos residentes de psiquiatria da UEL, né? Que me ensinam muito, me fazem, alguns deles podem estar aí assistindo, R1, R2, R3, que me ajudam muito a trazer enigmas e dilemas aí para pensarmos juntos, né? Psiquiatria, psicanálise, esse diálogo que pode ser tão profícuo, né? Eu te diria, se você faz medicina ou está pensando em fazer o curso de medicina, quem sabe tem uma vocação para você aproveitar o período que vai fatalmente, creio que na PUC deve ter também um estágio, né, um internato passando por algum tempo pela psiquiatria, né, Igor? Eu sei que na UEL tem, e pode ser uma experiência interessante. Estamos precisando de psiquiatras e, pelo menos, a residência que eu conheço ali na UEL forma excelentes psiquiatras, há um corpo docente notável lá, de vários colegas muito bem formados, né? Tem um esforço, eles se dedicam a isso, né? Estou lá com eles como convidado, com a disciplina Introdução à Psicanálise durante os 3 anos, né? E eu te diria para cogitar, né? Se for na psicologia, né? Se você desejar, você pode, ou como médica também, né? Acadêmica de medicina, anualmente, né? Ou a cada tempo, a gente abre 1 ou 2 grupos de estudo ali na minha clínica, temos um pequeno espaço, no momento está tudo funcionando apenas online, né? Mas temos grupos de estudo, de reflexão, de aprendizado, né? Que a cada tempo eu publico, eu divulgo, e aí a gente abre, sim, não estágio, né, mas grupos de estudo, que funcionam semanal ou quinzenalmente, a maioria das vezes quinzenalmente, né, em Freud, em autores pós-freudianos, em temas da atualidade. Fica aí o convite e muito obrigado pelo seu elogio, que só aumenta em mim, tem o efeito de aumentar a responsabilidade, né, Richard. E não é o único, professor. Várias pessoas elogiaram bastante. Obrigado, Igor. Você estão de parabéns, uma iniciativa formidável, um lenitivo aí nesse momento de pandemias, né? Está uma ótima plataforma, você com o seu trabalho aí, alternando os slides com a imagem, ó, ganhei um assistente aí de vídeo, um colega acadêmico aí formidável, muito bom. Perfeito, professor. A gente que agradece muito, agradecemos a presença, é sempre A muito honra é bom minha, muito obrigado. e muito proveitoso. Muito obrigado, doutor. Obrigado a vocês. Boa noite, galera. Até Boa mais. noite.